Voltamos com todo o seu. No bloco anterior, nós desmistificamos a sua fome e a sua vontade de comer. E agora, precisamos falar sobre a sua ansiedade, porque afinal, ela tem relação estreita com os seus hábitos alimentares. Bom, o Brasil está no topo da lista das nações com o maior número de pessoas ansiosas. Você não vai acreditar, quase 10% da população sofre com algum tipo de distúrbio de ansiedade. Então, nós vamos direto ao ponto para você não mudar de canal por causa da sua impaciência. Fica conosco para algumas esclarecidinhas, algumas questões. Ele está aqui com a gente, o médico psiquiatra Alexandre Pinto de Azevedo. Boa noite, obrigado, Alexandre, por ter vindo, viu? Obrigado. Muito obrigado, mas tem que te agradecer muito, até porque eu fui vítima, estou do lado de um psiquiatra, adoro psiquiatra, porque eu tive transtorno da ansiedade. Então, estar com um psiquiatra para mim é uma coisa tão boa, tão reconfortante. Obrigado, Alexandre. Bom, a ansiedade, na verdade, é um dos males, né, do século XXI. Eu tenho visto, a gente vive numa... O mundo é imediatista, né? Nós estamos numa instância muito imediatista. No início do programa aqui, nós falamos sobre a fome versus a vontade de comer. E em um quadro de ansiedade, eu pessoalmente não tive isso. Como é que se dá essa ligação com a comida? A melhor maneira de a gente raciocinar, e é até fácil raciocinar dessa forma, é que qualquer um de nós, diante de uma ansiedade, o nosso corpo ele pode responder tanto com perda do apetite como com aumento do apetite. Sim. Então, a gente tem uma diversidade, tem um plano, tem uma prova, tem um evento. O nosso corpo pode reagir individualmente com a perda do apetite ou o aumento do apetite. Isso se dá por uma série de mudanças de modulação hormonal e alguns transmissores químicos cerebrais. Quando isso se torna no nível considerado adoecido ou patológico, ele ganha uma proporção realmente tanto para mais quanto para menos em relação ao apetite. E aí pode de fato ter essa resposta de aumento do padrão de consumo alimentar. E aí é um comer que a gente chama transtornado. Tá. Por que então esse pessoal engorda tanto? Nós estamos falando de problema de saúde pública, que é a obesidade. Por que as pessoas vivem em épocas de estresse tão intenso e engordam? Em geral, o engordar relacionado ao estresse significa comer mais do que de fato precisaria. Ah, está explicado. Não existe a ideia da relação entre ansiedade ou situações de estresse e o ganho de peso que não seja pela ingestão alimentar. E aumentando esse consumo alimentar mais do que cada corpo de fato precisaria, inevitavelmente, por uma questão matemática, se tem o ganho de peso. Então vamos dizer que as pessoas descontam, se cabe isso, descontam em cérebro as suas emoções na comida? Na verdade, elas compensam as emoções na comida. Tá. E aí qualquer tipo de emoção, tristeza, raiva, frustração, a própria ansiedade, tá. E aí a comida acaba aparecendo como uma forma de trazer um conforto. Se fosse um conforto numa proporção pequena, tudo bem. Todo mundo gosta de algum tipo de alimento, sim, de um sabor em especial. A questão é a desproporção que se dá entre a quantidade que é ingerida diante dessa busca de conforto. Então, acaba se consumindo calorias muito mais do que de fato precisaria e uma das consequências pode ser a obesidade. Bom, e no cérebro, como é que funciona isso? Quando a gente... as sensações transmitidas para o cérebro quando a gente come num processo de ansiedade, alivia? A gente pode dizer que talvez alivie momentaneamente. Tá. A gente tem um sistema cerebral chamado sistema de recompensa, que está envolvido, quimicamente falando, com a sensação de prazer. Seja o prazer do comer, do comprar, do jogar, prazeres de dançar, prazeres, atividade física, prazeres. Cada um tem uma característica em especial de intensidade desses prazeres. Nos comedores compulsivos, por exemplo, esse sistema de recompensa ele está desbalanceado, fazendo com que a pessoa comece a buscar cada vez mais a comida, tentando obter essa recompensa. E aí, quimicamente falando, fica no sistema de reverberação. Ele fica buscando, tenta compensar, buscando, tenta compensar, e aí fica nesse padrão de consumo alimentar exagerado. Você tem falado muito, já falou umas 2 ou 3 vezes, quimicamente. É de fato um processo químico, ou seja, a gente está falando de neurotransmissores também agora há pouco, né? Então, uma serotonina, uma dopamina, essas coisas, são elas que têm essa responsabilidade? Rony, sentir emoções é químico.
Então a gente sente tristeza por conta de uma organização química, a gente sente alegria por conta de uma organização química específica, em regiões específicas do cérebro. Em relação à comida em especial, há anos, 30 anos atrás, para trás, acreditava-se que tinha um centro específico de fome e de saciedade. Isso já caiu por terra, porque a gente tem moduladores da fome e da saciedade que ficam fora do cérebro. Então, intestinais, gástricos, no tecido adiposo, no tecido gorduroso, que mandam resposta para o cérebro, sinais para o cérebro, para tentar manter esse equilíbrio. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina a questão do controle alimentar. Aí não se trata apenas de química cerebral, se trata também dessa modulação que fica fora do cérebro. Mas, em especial, quando a gente está falando de sentimentos, emoções, sensações, a gente está falando de liberação de química cerebral. Quer dizer, vamos dizer que o problema está associado ao aumento do apetite ou a pessoa pode engordar mesmo sem comer? Porque também tem essa história, eu ouvi falar, apenas com problemas emocionais. Ela não é que está comendo mais. O problema emocional faz com que ela engorde ou tem que comer? Tem que comer. Tem que comer, Rony. Tem que comer. Talvez a maioria das pessoas não percebam o quanto de fato elas estejam comendo. E algumas classificam como comer, talvez, as refeições principais. Aquele comportamento beliscador que acaba aparecendo entre as refeições, algumas pessoas não contabilizam como comer. Acham que vai lá, pega um bombom, uma bolacha, um biscoito, um bolo, uma bebida, um suco, e isso acaba somando-se em termos de calorias ao longo do dia, mas não se contabiliza como comer, porque acha que é pequenas porções. E, na verdade, a pessoa pode estar comendo, no total, ao longo do dia, muito mais do que precisaria. Eu vi outro dia, num desses canais aí, a cabo, a história da compulsão. Porque, de repente, isso pode se transformar numa compulsão, né? Coisas horrorosas. Alexandre, uma coisa que eu nunca vi. Pessoas que pareciam paquidermes, uma coisa gigantesca. E não param de comer, continuam comendo. Essa compulsividade já é patológico isso, né? Já é. A gente chama de transtorno da compulsão alimentar. É caracterizado justamente pela perda do controle na hora de comer. Seja comida das refeições principais, ou seja, alimentos não relacionados às refeições principais, como lanches, doces ou mesmo salgados. E há uma perda do controle na hora que a pessoa vai comer. Talvez a pessoa até planeje fazer uma pequena refeição, de fato, e ali dispara um gatilho, provavelmente determinado por algumas emoções ou pela inabilidade em lidar com algumas emoções, e aí o consumo alimentar acaba acontecendo de grande volume com essa sensação de perda de controle. Agora, tudo nessa vida eu acho que funciona, e vocês médicos sabem disso, mais do que ninguém, por dever de ofício, que tudo funciona à base do equilíbrio, né? Principalmente um psiquiatra, uma pessoa que trabalha com a cabeça dos outros, trabalha com o desequilíbrio da cabeça dos outros, do cérebro dos outros, né? Quando a gente fala de corpo e mente, a gente tem que falar de equilíbrio. Então, qual é a dica que você dá para a gente manter uma vida, vamos dizer, saudável, sem estresse, sem compulsões alimentares? Existe alguma regra para isso, alguma dica? A principal regra é tentar buscar as compensações saudáveis. Então, tentar encontrar uma atividade física que seja prazerosa, tentar evitar os mitos e os padrões exagerados de beleza que são impostos. Então, tentar respeitar a sua genética e a sua forma corporal. E um dos principais dicas em relação a isso, em relação a risco de compulsão alimentar, é evitar dieta de restrição. Restrição alimentar é fator de risco para compulsão. Então, porque a pessoa passa a conviver com a privação. E aí pode mexer tanto com a questão do paladar, do desejo, da vontade de comer, quanto metabolicamente do corpo pedindo comida. O corpo não é bobo. Então, se você está se submetendo a uma restrição alimentar e o corpo percebe que, está se comendo menos do que antes comia, ele vai disparar uma série de gatilhos que fazem você, inevitavelmente, buscar, de maneira irresistível, aquilo que você não evitaria comer. Então, ele sinaliza lá por uma série de reações químicas envolvendo até a memória afetiva, daquilo que pode parecer mais saboroso para você e, portanto, irresistível. Por isso que, inevitavelmente, a compulsão alimentar, em boa parte das vezes, envolve alimentos que são considerados, entre aspas, proibidos.
mesmo doces ou salgados, mas aqueles que são considerados proibidos dentro de uma dieta de restrição. Porque o corpo vai fazer você buscar aquilo que você excluiu e que é mais palatável. Muito legal, muito legal. Quanto tempo nós temos mais? Oh, não temos? Ai, que horror. Então, o que me resta? Agradecer a presença do Dr. Alexandre Pinto de Azevedo, psiquiatra, que nos falou em relação a essa alimentação compulsiva. Você já teve isso, né, Bonitinha? Você também, né, Bonitão? Eu não tive, só tive transtorno de ansiedade. Eu tive tudo, pânico, tudo junto. Mas comia normal. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ron.